fundamental para pressuposto, né, para pensar essa questão seria de considerar efetivamente essas substâncias naquilo que elas carregam como potência, né, o seu princípio ativo, né, o princípio ativo dessas moléculas e os efeitos que elas desencadeiam, que no jargão médico são escalonados entre efeitos desejados e efeitos colaterais, né, o que acho que é muito interessante de pensar. No caso, então, seriam os hormônios sexuais, que são sintetizados e que passaram a ser mobilizados principalmente na corrida pelo desenvolvimento tecnológico da contracepção, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Né? Acho que, situando um pouco esse objeto sobre o qual eu tenho tentado pensar, e, ao mesmo tempo, situando em relação a outras possibilidades de controle e manejo da fertilidade, porque, evidentemente, essa é uma dentre várias, né? Vários métodos e técnicas para controlar a fertilidade e a reprodução biológica foram e serão, talvez, elaborados nos diferentes contextos históricos, culturais, enfim. De certa maneira, acho que a gente pode pensar no manejo da reprodução como uma espécie de técnica do corpo, né? No sentido mossiano, mas que, no caso da nossa sociedade, quando se alia a indústria farmacêutica, sobretudo, tem uma configuração bastante específica. Né? Então, eu estou especificamente interessada em desdobrar essas primeiras discussões que eu comecei a fazer sobre isso, né, e nesse contexto de articulação entre as ciências reprodutivas e a indústria farmacêutica, pensando os hormônios sintéticos naquilo que se configura como uma mobilização de um dos efeitos possíveis da sua utilização, que é o efeito contraceptivo, né, e a circulação desses artefatos como uma espécie de medicamento, né, num sentido amplo, como dado por Pénaré, que não necessariamente lida com um problema de saúde, né, mas que está num contexto de medicalização da vida, numa forma mais ampla. Né. Bom, então, o exemplo que eu queria falar são os casos de contraceptivos alternativos, mas, para chegar neles, eu quero falar um pouco sobre contracepção hormonal, o que implica, obviamente, como vocês devem imaginar, falar sobre a pílula. Né? A pílula é esse objeto que existe em várias formulações, quantidades, nomes, origens de laboratórios distintos, né, mas que é retratado, em geral, no singular, porque se estabiliza como uma espécie de tecnologia eficiente. Né, o que, se a gente volta à história da pílula no início da década de 50, no momento das controvérsias, né, que elucidam uma série de questões interessantes, os hormônios sintéticos que tinham sido recentemente manipulados de forma eficiente para tratamentos endocrinológicos diversos passam a ser formulados, né, tendo como efeito a suspensão da ovulação pelas mulheres, né, nas mulheres, enfim, uma suspensão eficiente dos ciclos ovulatórios que, evidentemente, produziam um efeito absolutamente bem-vindo e interessante, que é o efeito de controlar processo reprodutivo, né, de uma maneira, enfim, eficiente. O que é interessante no contexto de surgimento da pílula foi a forma como a solução que foi dada, né, para engajar essas substâncias como um produto possível no mercado. Né? O efeito da ingestão, para quem não sabe, né, a pílula acabou virando, né, a pílula, essa entidade, são
cápsulas que são ingeridas via oral pelas mulheres, né, no início do ciclo menstrual, que são os primeiros dias da menstruação. Elas começam a tomar um comprimido e assim vão por 21 dias, quando fazem uma pausa de 7 dias, durante a qual ocorre um sangramento, né? Então, toda a controvérsia nesse primeiro momento era em torno de como possibilitar que esse sangramento ocorresse, porque, num primeiro momento, essa ingestão contínua, que estava sendo experimentada, né, de várias formas distintas, provocava um efeito de suspensão da ovulação e suspensão do sangramento menstrual. Isso, evidentemente, se configurou como um problema, porque evidenciava, né, uma intervenção extremamente significativa naquilo que se entendia até então como natural para o corpo feminino, que era a ocorrência dos sangramentos de forma generalizada a cada 28 dias, ou pelo menos uma vez ao mês, né? Então, um dos primeiros movimentos fundamentais feitos pela indústria farmacêutica foi, para possibilitar o lançamento da pílula no mercado, foi essa espécie de simulação da menstruação, que não é caracterizada no jargão médico como um sangramento menstrual normal, né? Ela é um sangramento de outra natureza, porque é um sangramento induzido pela interrupção dos hormônios após essa ingestão de 21 dias, né? Bem, o contexto que eu comecei a pesquisar e que me levou a toda essa história tem a ver com essa jogada da simulação do sangramento e com o engajamento de alguns pesquisadores na possibilidade de não provocar esse efeito de simulação, né? E, portanto, lidar com a ausência da menstruação de uma maneira positiva, o que significava, sobretudo, lidar com a aceitação desse uso, né, do uso dessas substâncias de uma forma mais evidente, né? Claro que isso na década de 50, 60, com o lançamento da pílula, foi absolutamente descartado. Foi por isso que, por mais de 20 anos, até hoje, né, de certa maneira, a pílula é o método, a técnica mais utilizada pelas mulheres. Mas esse médico cuja trajetória eu estudei, dentre vários outros, mas o contexto que me é mais familiar para falar sobre isso, né, desenvolveu muito da sua pesquisa na tentativa de formular tecnologias técnicas de uso desses hormônios que fossem alternativas à pílula, né, e essas alternativas porque uma das maiores fontes de financiamento para a contracepção eram os programas de controle populacional que começaram a se desenvolver a partir da década de 60, né, naquele contexto de Guerra Fria e a preocupação com a explosão demográfica nos países do terceiro mundo, enfim, toda aquela preocupação em se engajar esse tipo de tecnologia numa proposta que possibilitasse a resolução de problemas de ordem econômica, política, enfim, demográfica, de forma mais eficiente. E a elaboração desses métodos alternativos tinha como finalidade principal diminuir o controle das usuárias sobre a utilização dessas substâncias, né? Ou, portanto, garantir que elas não interrompessem o uso tanto quanto poderiam interromper com a pílula, que supõe, né, uma intenção diária de ingestão, né? Então, e, ao mesmo tempo, a questão do custo também era importante, então teriam que ser métodos de baixo custo e
enfim, e também, de certa maneira, a distribuição e a forma como isso se tornava possível, o uso se tornava possível para essas pacientes. Então, tem duas técnicas que foram... Bom, nesse contexto surgiram os dispositivos intrauterinos, que são DIU, né, que é uma hastezinha de plástica, que, bom, tem vários materiais possíveis, mas de cobre, de plástico, enfim, que é introduzido dentro do útero e que fica, pode ficar até por mais de 5 anos.